Vamos dar sequência no nosso material teórico. Hoje a gente já falou um pouco sobre as turns, sobre as viradas. A gente vai falar um pouco sobre os níveis dos footworks, ok? Como funcionam os níveis dos footworks. Então, footwork sequence, o que é? Para quem não tem uma ainda, né, ou nunca executou uma, para entender melhor. Footwork sequence é uma sequência de passos, passos de ligação, elementos diversos de patinação. É composta por elementos técnicos, no caso são as turns e as viradas, que a gente já viu no outro vídeo, e também de features, que a gente vai ver mais para frente o que são as features, que são as características de uma footwork sequence. Então, features. Features são características presentes em um footwork que, juntamente com os turns, viradas, definem o nível de um footwork. A gente vai ver essa palavra features em vários outros lugares, tá? Aqui a gente está definindo features no elemento footwork sequence, ok? Então, são características que, junto com as turns, vão definir o nível de um footwork. Basicamente isso. A gente tem 4 grupos de features. Então vamos lá, grupo 1. O grupo 1 é o grupo dos body movements. Então, quando eu tenho presente a feature de body movement em uma footwork sequence, eu tenho 3 diferentes body movements distribuídos dentro dessa footwork sequence. Ok? Como a gente já viu lá no outro vídeo também, uma feature é um movimento ou uma posição que desafia o equilíbrio do patinador. Tá certo? Então, grupo 1 das features de footwork é o grupo de body movements. Feature número 2, ou grupo 2 das features, os shocktals. O que é ter a feature de shocktals em uma footwork sequence? É apresentar 2 shocktals, um no sentido horário e outro no sentido anti-horário. Esses shocktals, para serem considerados, para serem validados, somente são considerados quando executados de frente para de costas, ok? Então, o grupo 2 das features de footwork sequence é o grupo dos shocktals. Grupo 3 é o grupo do cluster. Então, para eu ter a feature de cluster, eu preciso apresentar um cluster dentro da minha footwork sequence. Todas as viradas desse cluster precisam ser validadas, tá certo? Então, a gente já viu lá no outro vídeo também que o cluster é uma sequência de 3 viradas consecutivas com a mesma perna, certo? Então, o grupo 3 das features de footwork sequence é o cluster. E por fim, o grupo 4, turns on different feet. Então, são viradas, as viradas requeridas para o nível são apresentadas em ambas as pernas. Então, por exemplo, o nível que eu estou tentando pede 8 viradas. Dessas 8 viradas, eu apresentei 4 viradas com a perna direita, mais 4 viradas com a perna esquerda. Então, eu tenho essa feature de turns on different feet, ok? No caso dos loops e dos travelings, não é considerada a perna, mas a direção. Então, traveling no sentido horário, traveling no sentido anti-horário, tá certo? Então, a gente tem os 4 grupos de features para footwork sequence, ok? Vamos ver agora como a gente associa eles. Então, vamos ver os níveis que a gente tem para footwork sequence. O nível base. Nível base, quais são os requerimentos para que a gente tenha o nível base de footwork? Eu preciso incluir passos de conexão. Preciso cobrir pelo menos 3/4 do comprimento da pista. Para cada categoria, existe um limite de tempo, tá certo? Então, se eu não executar nenhuma feature, não executar nenhuma virada, mas possuir alguns passos de ligação, alguns passos variados e preencher pelo menos 3/4 da pista, eu tenho o nível base de um footwork. Agora vamos ver o level 1, o nível 1, tá certo? Para ter o nível 1, eu preciso ter o nível base, ou seja, eu preciso cobrir pelo menos 3/4 do comprimento da pista, preciso ter passos de conexão e preciso estar dentro do tempo da categoria. Se eu cumprir o nível base,
e ainda apresentar 4 viradas corretas, 4 viradas validadas, onde o juiz, onde o especialista conseguiu identificar o eixo de entrada, conseguiu identificar a cusp, conseguiu identificar o eixo de saída, essa virada não saltou, essa virada não oscilou, não mudou de eixo antes da virada, logo antes da cusp. Se eu apresentar 4 viradas corretas, mais uma feature, que só pode ser do grupo 1 ou do grupo 2, eu tenho um level 1, ok? Então, 4 viradas mais uma feature, somente do grupo 1 e do grupo 2 para o nível 1, eu tenho o nível 1. Lembrando quais são as features do grupo 1 e do grupo 2? Feature grupo 1 é a feature dos body movements, e a feature do grupo 2 é a feature dos shock tools, tá certo? Então, para eu ter um nível 1, eu preciso ter uma dessas duas features. Ou eu preciso ter 3 diferentes body movements na minha sequência, ou eu preciso ter 2 shock tools de frente para de costas, um no sentido horário e outro no sentido anti-horário. O grupo 3 e o grupo 4 não valem para que eu atinja o nível 1, tá certo? Vamos ver agora o nível 2, Footwork Sequence Level 2. Eu preciso também ter os requerimentos do nível base, ok? E para o nível 2, agora eu preciso de 6 viradas, 6 turns validadas, ok? Da mesma forma que a gente falou lá para o nível 1. São 6 viradas corretas, com eixo de entrada claro, com a cusp clara, com eixo de saída claro, que não saltem, ok? Então, apresentei 6 viradas e apresentei mais 2 features diferentes, eu vou ter o nível 2, certo? Agora, eu posso, para o nível 2, eu posso usar os 4 grupos de feature, ok? Se eu tiver 6 viradas e mais se eu tiver 6 viradas validadas e mais uma feature de qualquer grupo, mais 2 features, desculpa, diferentes, né? Eu posso ter um nível 2. Nível 3, também preciso ter o nível base, os requerimentos do nível base. Agora, eu preciso apresentar 8 diferentes viradas e 3 diferentes features. Tá certo? Então, vou ter que apresentar, para eu ter um nível 3, eu preciso ter 8 viradas corretas, 8 viradas identificadas e validadas pelo especialista, e preciso ter 3 diferentes features daquelas 4 que a gente viu. Então, eu posso ter 8 viradas, ter diferentes pés, ter body movement e ter shock toe. Ou posso ter 8 viradas, ter cluster, ter body movement e ter shock toe, tá certo? E por fim, o nível 4, onde eu também preciso ter todos os requerimentos lá do nível base, preciso apresentar 10 turns, preciso apresentar 10 viradas e preciso apresentar uma feature de cada grupo, ou seja, 4 diferentes features. Então, para ter o nível 4, eu preciso ter os body movements, preciso ter os shock tools, preciso ter o cluster e preciso ter as viradas com diferentes pés. Eu preciso ter todas as features para ter o nível 4. Cada virada, cada tipo de virada, ele só pode ser repetido no máximo 2 vezes. Só vai ser considerado no máximo 2 vezes. Então, eu posso fazer no máximo 2 counters, 2 rockers, 2 brackets, 2 loops, 2 travelings, ok? Para poder validar o meu footwork. Quais são as viradas, turns válidas para o footwork sequence? Então, quais são, naquela contagem de viradas, 4 viradas para o nível 1, 6 viradas para o nível 2, 8 viradas para o nível 3 e 10 viradas para o nível 4, quais são as viradas que são consideradas? São as one feet turns, ok? Dentre elas, o bracket, o counter, o rocker, o loop e o traveling. São esses 5 tipos de viradas que são consideradas para a contagem das viradas que vão definir o nível do footwork. O 3, a tree turn, não é considerada para a contagem das viradas requeridas, tá certo? Se eu fizer um 3 dentro de um cluster, ele é válido para que eu faça 3 diferentes viradas, ele é considerado dentro do cluster. Mas, para contar as viradas do footwork, o 3 não é considerado, ok? Então, eu tenho 5 opções, 5 tipos de viradas para construir o nível do meu footwork.
o bracket, o counter, o rocker, o loop e o traveling, certo? Vamos ver agora os padrões, as baselines que a gente pode seguir para construir um footwork. Esses padrões, essas linhas de base, elas são usadas para o aspirante e para o torneio nacional. Para o internacional, essa regra já mudou um pouquinho, mas eu acho importante a gente conhecer esses padrões que ainda estão em uso no nosso regulamento nacional. Então aqui o nosso primeiro exemplo é o long axis, o eixo longo, ou reta, também chamado assim, onde eu vou iniciar em uma das laterais, um dos fundos, perdão, e usando essa linha como base, eu vou construir o meu footwork até chegar do outro lado. Então, usando essa linha como base, dando exemplos aqui só, ok? Usando essa linha como base, eu vou construir o meu footwork até chegar do outro lado, ok? Então, aí a gente viu a nossa baseline de reta. A gente pode ter também a baseline em diagonal, onde da mesma forma eu construiria o meu footwork até chegar do outro lado, ok? E para o torneio a gente tem ainda o padrão circular. O padrão circular eu tenho quatro possíveis lugares onde eu posso iniciar ele, que é nessa junção, nessa junção, nessa junção ou nessa junção. Ok? Eu posso escolher uma delas, iniciei nessa posição, vou seguir executando as minhas viradas usando esse ciclo como base até chegar de novo no ponto onde eu iniciei. Ok? E a gente tem ainda o padrão do internacional, onde não existe mais uma linha de base, mas só o requerimento de que eu preciso iniciar em um fundo e terminar no outro fundo. E agora vamos exercitar um pouquinho. Primeira pergunta, o que é um body movement? Defina basicamente o que é um body movement. Segunda pergunta, o que é um cluster? Também, tá, gente? Definir basicamente o que é um cluster. Pergunta número 3. Quais são as features que posso utilizar para compor uma footwork sequence de nível 1? Então, lembra que a gente falou que só tinham dois tipos de features que a gente poderia usar para validar o footwork sequence de nível 1. Quais são esses dois grupos? Pergunta número 4. Quantas turns viradas válidas eu preciso para atingir um footwork de nível 1? E quantas features? Então, quantas viradas eu tenho que validar e quantas features eu tenho que validar para que eu tenha um footwork de nível 1? E a última pergunta, quantas vezes eu posso repetir um mesmo tipo de virada? Então, quantas vezes eu posso repetir, quantas vezes cada tipo de virada vai ser contada lá no meu footwork? Perfeito? Respondo as perguntas aí no caderno de anotações de vocês e até a próxima, gente.